Pronto, gente, bom dia. Nós já estamos em aula e estamos em gravação, né? Bom que o quórum hoje está alto, né? Todo mundo achando que vai ter bizu de prova. Não vai ter bizu de prova. Vai ter informação sobre como fazer a prova, porque o tempo de tirar dúvida já foi, né? Foi semana passada. E a gente tem que discutir e falar a respeito da matéria que é para a aula de hoje, que é o início da parte de balanços de grandezas conservativas em sistemas com múltiplas unidades e agora com reação. O SIGA tive fora do ar na segunda-feira, mas eu coloquei na nossa pasta compartilhada lá, então todo mundo teria acesso ao material através da pasta compartilhada do Google Drive, tá? Desde segunda-feira de manhã. Tá? E aí ontem o SIGA ficou disponível, fiz inclusive uma notícia avisando a vocês que já estava lá disponível o material, o PowerPoint, né, os slides que vocês puderam acompanhar, que são os que eu usei na aula. Que agora a aula ficou toda em stand-up, gostei muito desse jeito, pelo menos facilitou para eu editar. Alguns erros de fala eu coloquei umas faquinhas para fazer correção, outras coisas escapuliram mesmo, porque a gente não consegue dar conta de tudo. Mas tenho tentado fazer o esforço para ficar as aulas mais legais, mais com conteúdo e ao mesmo tempo dinâmicas. Apesar da aula 1 ter ficado grandona, né? 40 minutos. Mas é porque aqueles conceitos são importantes. Vamos discutir o nosso material, vamos fazer o nosso... Alguém tem dúvidas sobre os conceitos que foram passados nessa aula? Tá? A gente tem lá, proporção real, né? Tem a forma de balanço de átomos, balanço de massa, balanço molar. Entenderam as diferenças e por que eu particularmente prefiro privilegiar o balanço molar? Vamos começar por aí, né? Hein, gente? Que silêncio! Abram os microfones, vamos falar. Vai, Luiz, o que tem aí? Alguém vai falar? Não? Oi, diga, Júlia. Professor, para ser bem sincero, eu ainda não consegui ver o material que você colocou lá no SIGA, nem na pasta. Porque eu estava estudando para a prova e eu também tenho outras matérias para poder estudar, entendeu? Eu não consegui dar uma olhada no material. Sim, eu entendo. Até compreendo que, né, colocar um conteúdo de aula num dia de prova foi um erro. No período que vem, no próximo estudo continuado emergencial, eu não vou fazer assim, né? No dia que tiver prova, não tem aula. Exatamente porque eu sei que vocês não vão olhar o conteúdo da aula. Mas o material está lá. Eu peço que vocês deem uma olhada. Eu peço que vocês assistam às aulas quantas vezes forem necessárias para poder entender os conceitos. Porque sem esses conceitos vocês não vão conseguir ir adiante. E daqui a 2 semanas tem prova de novo. Exatamente sobre essa matéria. Sobre essa matéria e sobre a aula que vem. Então olha como a gente está apertado de calendário. Tá? A gente está num sistema que nenhum de vocês está fazendo 5 matérias, tá? Então o tempo precisa ser melhor distribuído. Tá? Professor, eu tenho uma pergunta. No caso é sobre essa matéria que você botou no SIGA. Você falou que vai ter, no caso, com reação. Mas exato. Aí essa primeira parte, ela vai ter aquele cálculo de EDO e tudo mais? Ainda não, né? Só na segunda. Isso aí é só em transiente. Ah, sim. As turmas seguem ritmos diferentes. Eu sei que a turma do professor Leonardo já está resolvendo equações diferenciais, porque o monitor me passa essas informações. Afinal de contas, ele mora aqui. Mas o nosso fluxo de matéria eu vou pegar transiente nas 2 últimas aulas. Aí vocês vão aprender, mas não se preocupem, eu entendo que vocês não estão fazendo cálculo 2, então não tem como exigir que vocês saibam tudo de EDO, e por causa disso eu vou fazer um vídeo de mais ou menos 30 minutos com aquilo que vocês vão precisar de EDO para poder resolver a introdução. Tá? Porque se alguém estiver realmente buscando compreender isso, resolver equações diferenciais, modelar sistemas, vai fazer aquela disciplina optativa do 5º período, que é Métodos Matemáticos e T353. Tá? É ali que vocês vão aprender tudo que a gente puder ensinar, tudo que eu sei pelo menos, sobre EDO. Tá? E ver como é que isso se encaixa na engenharia química. Aqui na introdução era para usar muito do cálculo 1. Cálculo 1 todos vocês fizeram, senão não estariam fazendo a introdução. E aí o que se exige no mínimo é que saiba fazer integral. E cálculo 2... né, vocês não estão fazendo, alguns não estão fazendo, não tiveram oportunidade de fazer exatamente por causa desse regime novo de trabalho. Então a gente vai colocar isso mais para frente e eu vou fazer um vídeo só sobre as equações diferenciais separáveis e as equações diferenciais lineares, que são os 2 tipos de equações diferenciais que vão aparecer nas 2 últimas aulas. Mas isso é para as 2 últimas aulas, Júlia, isso não é para agora. Alguma dúvida, algum questionamento, gente? Então vamos lá, quais foram os conceitos que a gente trabalhou nessa aula 7? Né? A gente começa lá na questão de formas de fazer balanço. Quando a gente tem reação, é importante que vocês entendam isso.
As grandezas, os componentes, eles não se relacionam por quantidade de massa, eles se relacionam por quantidade de moles. Tá? Não tem como, não é eu pegar 18 gramas de uma determinada substância, eu juntar com 20 gramas da outra, que eu vou ter 38 gramas, né, de produto. Não vai dar assim. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque as relações, quando tem reação, são molares. Tá? E aí, mesmo que se pense em fazer balanço por átomos, que é o balanço que não leva em conta a reação, quer dizer, não tem criação de átomos, átomo não é gerado e átomo não é consumido, mesmo quando tem reação, embora componente químico seja gerado ou seja consumido quando tem reação, e moles globais variem quando tem reação, embora a massa global não varie, então todos esses detalhes, todos esses cuidados estão colocados tanto nos vídeos. Por isso que o vídeo ficou com 40 minutos, o primeiro vídeo, porque ele vai tratar exatamente desse formalismo. E aí eu termino com a gente buscando os balanços molares. Né? Na nossa turma, porque se a gente ficar fazendo de tudo, não aprende nada. Então eu prefiro que vocês reforcem bastante os conceitos de balanço molar. Porque de um jeito ou de outro, o balanço molar vai influenciar o balanço mássico e vai influenciar o balanço de átomos. Então, vamos, pelo menos na introdução, saber fazer balanço molar. Depois que souber fazer balanço molar, aí começa a pensar no recurso do balanço de átomos, no balanço de mássico, embora o mássico não seja exatamente a nossa melhor opção, a nossa melhor escolha. Se tiver que fazer uma escolha, é o balanço molar mesmo. Tá? Depois que a gente passou essa parte de como fazer balanço, e todo mundo se entendeu que está fazendo balanço molar quando tem reação e não é balanço mássico, aí a gente entrou no vídeo 2, que é o vídeo dos conceitos a respeito do reagente, ou dos reagentes. Tá? Então a gente vê lá a proporção real, que é aquilo que de fato está acontecendo na planta. Né? A gente viu proporção teórica. Deu para entender essa ideia de proporção teórica, gente? O que é a proporção teórica num processo? Alguém tem esse conceito? Alguém conseguiu ver o material? Eu acho. É aquilo que é desejável, professor. Não só desejável, Danilo. A gente tem que fazer o seguinte, a proporção teórica ela não vai estar desconectada da real, não é? Então você, por exemplo, você vai encontrar das suas correntes de reagentes, uma delas da real, e fazer a proporção teórica baseada nessa entrada. Se você olhar, tem várias situações, a gente pegou, por exemplo, eu peguei lá o nitrogênio, fiz o balanço baseado na entrada de nitrogênio, quando era a planta de amônia. Depois eu peguei o hidrogênio, que é o mesmo, né, o outro reagente dessa reação, e fiz a proporção teórica baseada na alimentação de hidrogênio, ou seja, primeiro caso, como se a alimentação teórica de hidrogênio fosse igual à alimentação real. O que acontece na teoria? Aí eu comparo depois o real com o teórico. Ou então, no segundo caso, como se a alimentação teórica de hidrogênio fosse igual à real. E aí eu vejo o que acontece com o nitrogênio e aconteceria com a amônia formada. Então ela tem essa ligação. Uma das vazões vai ser semelhante ou vai ser igual à da real, e as outras são as que a gente vai avaliar para saber quem é o reagente limitante, quem é o reagente em excesso. Ou quais são, né? Porque eu posso ter mais de um reagente em excesso. Ou posso ter todo mundo estequiométrico, então não vou ter nem reagente limitante, nem reagente em excesso. Tá? E isso é uma questão que vocês têm que estar muito atentos. E está clarinha no vídeo. Eu fiz as duas formas de fazer a proporção teórica. Então, Dalila, não é só o desejável. Ela é uma ligação, ela tem um contato com a planta real e te permite decidir quem é o coeficiente, quem é o reagente limitante, quem é o reagente em excesso. Conhecido o reagente em excesso, vem o quinto conceito. Nós gastamos nesse segundo vídeo 5 conceitos para chegar numa equação. Todos esses conceitos têm que gerar equações, né? Se a gente não souber transformar uma ideia, um conceito em equação, a gente vai passar muito aperto para resolver problema com reação. Sem contar que ainda tem as restrições estequiométricas. A gente não consegue violar a estequiometria da reação e aí isso gera equações para nós também. Tudo bem? Quer ver um exemplo? Lá na planta de etileno. Deixa eu ver se eu compartilho tela com vocês aqui. Tá bom o papo, mas eu acho que compartilhar uma tela vai ajudar a entender. Então, professor, basicamente o balanço de massa morreu a partir de agora? Agora é só balanço mássico. Mássico. Balanço molar é balanço de massa, Luiz. Não, só que é o balanço de massa na forma mássica. Eu falei o balanço mássico que eu falei. Isso, é o balanço mássico neste momento, vocês vão deixar ele de lado um pouquinho. Estão vendo a figura? Sim. Consegui compartilhar direito? Está adequado. Isso. Então, olha só, qual é a estequiometria dessa reação? Nós temos, deixa eu achar aqui a minha caneta, né? Colocar aqui embaixo. C2H4 mais H2O, né? Gerando C2H5OH. Certo? Qual é a relação estequiométrica aqui? É 1
para 1 para 1, não é? Então, vocês lembram daquelas equações de balanço? Se eu chamar, né, a taxa, vamos fazer aqui, ó, taxa de etileno consumida, a gente chamou de WH1 cons, certo? Então, olha só, vamos imaginar que isso aqui foi igual a, estou fazendo um chute, 5 kmol por hora. O que a estequiometria me diz? Quanto de água vai ser consumido? 5 kmol também. Isso, exatamente. Ó, isso aqui também vai ser, né, o WH2 consumido. A água consumida. Não tem jeito. Se eu consumir 5 de etileno, eu só posso consumir 5 de água. Eu não vou consumir 6 de água, nem 4 de água. Percebeu que isso gerou uma equação para nós? Que equação que gerou? Generalizada lá no balanço. WH1 consumido é igual a WH2 consumido. Mais uma equação que a gente leva lá para o nosso set, que estava com 12 só. Alguém não entendeu esse conceito? Não entendeu essa ideia de restrição estequiométrica? O que mais que eu posso dizer a respeito disso? Vamos voltar aqui, ó. Pela estequiometria. Ó, isso. Isso aqui também, ó, é igual a... Vou botar aqui. Significa que o W... R, né? É H. Coisinha, peraí. Hoje eu consegui reconfigurar aqui a minha borracha. WH3 gerado é igual ao WH1 consumido. Por quê? Porque se eu consumir 5 kmol por hora de etileno, eu só posso formar o quê? Se só tem uma reação. 5 kmol por hora de álcool. Isso gerou outra equação para nós. Acabamos de construir outra equação, e eu vou distribuindo aqui em torno da planta, né? Ó, o WH3... Opa, tá muito ruim. Peraí, deixa eu apagar. O WH3 gerado é igual ao WH1 consumido. Tá? A taxa molar de álcool gerada é igual à taxa molar de etileno consumido. A taxa molar de água consumida é igual à taxa molar de etileno consumido, certo? Ou seja, mais duas equações que a gente soma lá com aquelas 12. Repararam isso? Isso aqui são das restrições estequiométricas. A gente não consegue fugir da estequiometria da reação. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Então é essa a ideia, eu ter os conceitos, para com os conceitos eu poder fazer as observações. Eu posso apagar essas coisas que eu rabisquei aqui? Pode. Posso? Pode sim, professor. Todo mundo já entendeu? Beleza, eu quero voltar para a tela para conversar com vocês, para a gente poder ver. Tá aqui, achei. Só apagar aqui enquanto a gente está falando isso. Porque assim, eu preferi dividir em 3 vídeos exatamente para deixar conceitos bem marcados para vocês, né? Quando eu estou falando dos reagentes, limitante, excesso, eu estou falando do lado que ainda não pensou na reação. Ainda não aconteceu a reação para tratar esses conceitos. Eu estou só comparando o real com o teórico. Vocês repararam que eu nunca usei a formação de produto real lá? Eu botava sempre um ponto de interrogação. É porque aquela parte lá no real tem que esperar acontecer a reação para eu saber o que deu. Tá? E no teórico não, né? Aí a gente volta com o Danilo. O teórico é o sonho. É o sonho de consumo. Eu queria tanto que fosse daquele jeito, só que na vida real não é daquele jeito. Por quê? Porque para ser daquele jeito eu teria que esperar um tempo infinito. Vou interromper o compartilhamento. Posso? Pode. Tá, deixa eu voltar lá para a nossa telinha da nossa reunião. Continuamos só 17. Já tem 3 que fugiram, 4 que fugiram da nossa reunião. O que houve? Tem gente faltando aí. Mas daqui a pouco a gente faz a nossa chamada. Então essa parte do conceito de proporção real, proporção teórica, reagente limitante, reagente em excesso e porcentagem em excesso do reagente em excesso, está entendida? Então, o que é a porcentagem em excesso do reagente em excesso? Na verdade, eu não entendi muito não, mas eu acho que é uma fração que tem... Perdão, deixa eu... Professor, isso tem a ver com a conversão do... Não, tá vendo, Júlia? A Júlia já está fazendo confusão. Não, isso tem a ver com reagente, não tem nada a ver com os produtos, não tem nada a ver com a reação ter acontecido. Tem a ver com comparar a estequiometria da reação com o caso real. Comparar a proporção teórica com a proporção real. Eu vou compartilhar uma folha em branco. Vocês têm esses slides, gente? Professor, Oi. Seria o que está em excesso? Teórica menos real sobre o total? Não, isso? Real menos teórico dividido pelo teórico. Verdade, isso é tipo a taxa de erro, não é? Tipo a taxa que está em excesso. Isso, é por isso que se chama porcentagem em excesso, né? É o que passou do que você precisava. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, olha só. Você precisa de 100,
tá? E tem 120. Qual é a sua porcentagem em excesso? 20%. 20%. Por quê? Porque o seu denominador é 100. Entenderam isso? O denominador é o teórico. Agora que eu entendi esse slide. A diferença entre o real e o teórico é o quanto passou do necessário. É o quanto foi além do necessário. Então, toda vez que eu estou falando em excesso, gente, lembra disso, porque já aconteceu muitas vezes em prova, da pessoa dizer assim, 50% em excesso. Aí pega a corrente e multiplica por 0,5. Dividiu metade. Dividiu a metade. Na verdade, se eu tenho 20% em excesso, eu tenho que multiplicar o teórico por quanto? 1,2. 1,2. Ah, tá. Todo mundo entendeu isso? Uhum. Tá? Deixa na tela em branco que vai facilitar para vocês entenderem. Deixa eu só mudar aqui o nosso esquema das apresentações. Ah, agora que eu entendi como... Hã? Não, é que eu tava lembrando do exercício que você mandou no começo do ano, quando era na aula, naquela aula, na primeira aula do semestre. Isso. Olha, estou com uma tela em branco, vocês estão vendo? Começo do ano. Só tô vendo tela em branco. Isso, exatamente. Então vou voltar a escrever aqui pra gente poder facilitar a vida. Não quer escrever? O que houve? Peraí, deixa eu buscar aqui meu botãozinho. Então, ó, C2H4 mais... Nossa, esse 4 tá absurdamente ruim. C2H4 mais H2O dando C2H5OH, certo? E aí vamos lá, qual é o nosso real? O W1 real é o quê? É 25 kg/mol por hora, certo? Então, pela estequiometria da reação, né? E aí, proporção teórica, se eu tenho C2, agora eu vou botar só assim, ó, C2H4, água, e C2H5. Eu posso até colocar aqui, ó, a relação estequiométrica é 1 para 1 para 1, correto? Então, no teórico, eu tenho o quê? Eu tenho 25 kg/mol por hora. Eu igualei o reagente limitante, lógico. Eu já sei que a água aqui é excesso. Está dito no enunciado para vocês que eu estou com 20% de excesso de água, certo? Então, olha só. No teórico, se a entrada teórica é igual a real, né? Se a entrada de etileno real é igual à entrada de etileno teórico, qual deveria ser a entrada teórica de água? Então, o que eu estou fazendo no sistema. 25. Seria 25 kmol por hora. E quanto poderia formar no mundo ideal, no mundo mais feliz do mundo, 25 kmol por hora de álcool, certo? Certo. Agora vamos imaginar que a gente está lá no hidrolisador. Ou seja, eu estou alimentando W3, que a gente ainda não sabe. Vai ter que calcular isso no balanço, né? Qual seria o teórico de água? 30. W3, qual seria o teórico de água? Se eu estou alimentando W3 de etileno, qual seria a alimentação teórica de água? Se é 1 para 1 para 1. Hã? W3. 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 Não, esse é o teórico. Tá, desculpa. Este é o teórico, certo? E aí aqui eu também formaria W3 de álcool, certo? Sim. Agora qual é o nosso real? 20% de excesso? Não, calma. O real eu estou alimentando W3 aqui, eu estou alimentando W4 aqui e eu estou fazendo alguma coisa aqui que eu não sei, certo? Então olha só, eu sei que o W4 real é 20% maior do que o W4 teórico. Não é? Não foi dito isso no enunciado? Sim. E aí o que a gente sabe a respeito de proporção teórica? Eu sei que a porcentagem em excesso é igual ao W4 teórico, real, né? Real, menos o W4 teórico dividido pelo W4 teórico vezes 100. Mas quem é o W4 teórico? W4, é W3. Então, posso apagar lá em cima? Não, eu posso vir aqui pro canto. Não posso porque eu mesmo não vou enxergar. Deixa eu vir aqui. Dá para escrever aqui embaixo. Tá? Então, olha só. Vou puxar esse negócio da tela compartilhada aqui lá para cima. Que eu já estou pensando aqui onde é que eu vou me colocar na hora que eu for editar esse troço. E aí a gente vai ter o seguinte, ó. Sai daí o mouse, vem aqui. A porcentagem em excesso, então, vai ser o quê? Baseada nas coisas que eu conheço. O W4 real menos W3 dividido por W3 vezes 100. Qual é a única coisa que eu sei aqui? Eu sei que isso aqui é 20%. Então, ou eu vou conhecer W3, e aí com o W3 eu consigo tirar o W4 real, ou eu vou ter o W4 real e aí eu consigo tirar o W3. Então, essa equação aqui é mais uma equação que a gente leva lá para o nosso sistema. Entenderam isso?
Que o real, a porcentagem em excesso é em relação ao que extrapolou o necessário, que extrapolou o teórico. Quanto que extrapolou isso? Do Extrapolou real. o teórico. E aí me diga uma coisa, como é que a gente calcula o teórico? Tem observação sobre isso lá no material. Quando vocês vão dizendo, eu vou apagando aqui a tela. A gente vai fazer uma continha. Como calcula o real? O teórico? Como é que eu calculo o teórico? Como é que a gente calcula a demanda teórica do reagente em excesso? É só a gente pegar Ele é baseado em quê? É só pegar a equação, você vê o quanto que daria pela quantidade de mols, né? E não exatamente, olha só. Lê a observação do material que eu distribuí. O teórico ele é baseado em quê? No consumo de 100% do reagente limitante na reação principal. Isso tem que ser muito levado em conta quando vocês têm reação paralela, quando vocês têm mais de um reagente. Isso tem que ser levado em conta com muito cuidado, com muito, muito, muito cuidado. Por quê? Porque tem gente assim, mas tinha uma queima incompleta, e aí eu fiz a demanda para queima, para a parte completa e para a parte... Comete o erro que foi cometido aí quando pergunta da reação, da conversão. O teórico não tem nada a ver com a reação, gente. Teórico é teórico, ele não quer saber se a reação vai acontecer ou não vai acontecer. Para o teórico só existe a reação principal. Para o teórico não existe reação paralela, não existe reação secundária, não existe conversão. A conversão no teórico é de 100%, entenderam? Olha só, vamos fazer uma queima aqui que isso vai facilitar a nossa vida. O mesmo etileno, né? Que é fácil de balancear a equação. C2H4, 4, Maurício. 4. C2H4 mais oxigênio, dando CO2 mais água. Não é essa a reação principal? Essa aqui é a nossa reação principal, certo? Essa é a reação principal. Qual é a relação estequiométrica aqui? É 1 para 1. Agora vamos balancear, né? Nós vamos ter 2 aqui. Aqui não é 1 não. Eu tenho 2 carbonos, eu vou formar 2 de CO2. Eu tenho 4 de água, eu vou formar 4 de hidrogênios, eu vou formar 2 de água. E aí como é que fica a demanda de oxigênio? 2 aqui com 2 ali, 3. 3 moléculas de oxigênio, certo? Tá balanceado? Balanceei, né? É 1 para 3, para 2, para 2. Certo? A minha relação estequiométrica. Viram isso? Sim. Lembraram ainda da química geral? Esse 2 ali da água que tá muito feio, né? Deixa eu apagar esse troço e escrever direito, porque aí na edição ninguém merece. O pessoal que vai ver de fora vai começar a reclamar. Vocês viram que tem mais gente de fora assistindo as aulas do que de dentro da engenharia química da Rural? Eu tô achando isso muito legal. Mas olha só, essa é a nossa relação. Qual é a reação secundária aqui? A queima incompleta, né? Ela vai ser o quê? C2H4 mais oxigênio, dando 2 de CO, vou botar logo aqui, né? Mais 2 de água. E agora, qual é a nossa demanda de oxigênio? É 2, né? Então a relação estequiométrica na reação secundária, indesejável, paralela, chata, que a gente não quer, é 1 para 2 para 2. Todo mundo de acordo com isso? Agora vamos imaginar que eu estou num processo em que eu alimento... Agora eu posso escrever daqui. Eu alimento 10 kmol por hora de etileno. Como é que fica a nossa proporção teórica? C2H4 mais 3CO2... dando 2 de CO2 mais 2 de água. Então, ó, teoricamente eu alimentei 10 kmol por hora. Vocês repararam que eu já botei direto a reação principal, né? Não estou nem olhando para a reação secundária. Alguém não entendeu isso? Alguém não está conseguindo acompanhar até aqui? Hein, gente? Bora, fala aí. Ou morreu todo mundo? Não, aqui tá tudo bem. Então, olha só. Na teoria, então, quanto eu ia precisar de oxigênio? Teoria, você ia precisar 30 kmol por hora. Na teoria, quanto eu formaria de CO2? 20 kmol por hora. Na teoria, quanto eu formaria de água? 20 kmol por hora. Certo? Agora, vamos imaginar que no meu processo real... eu tenho uma alimentação de 50 kmol por hora de oxigênio. Qual é a porcentagem em excesso do reagente em excesso? De oxigênio? O oxigênio é o reagente em excesso. 50 menos 30... Isso, peraí, vamos devagar. Ó, porcentagem em excesso vai ser o quê? O real, 50, menos o teórico, dividido pelo teórico, vezes 100. Não é? Uhum. Quanto que deu? Peraí, 50 menos 30 dá 20... Pode usar a calculadora aí. 66,66%. Isso. Exato. Isso.
Tá? Então essa é a questão. E a reação secundária, professor, não está formando CO? No real vai estar formando CO. Mas esse lado aí a gente não olha para a reação, entendeu, Júlia? Entendi. O vídeo 2, a reação não precisa ter acontecido para você usar os conceitos. Você só precisa olhar o que aconteceu na reação no vídeo 3. Mas tá lá, tá? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Todo mundo acompanhou esse pedaço aí? Sim. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu posso ter mais de 100% de excesso? Pode. Posso. Nada me impede. Nada me impede. É claro que na aula da semana que vem a gente vai falar de problemas desse aqui, de combustão. E aí o excesso ele começa a ser o nosso inimigo, porque a fonte de oxigênio para queimar é o quê? É o ar. Só que o ar tem 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio. E o produto de uma queima é energia, não é CO2 e água. O que é interessante para nós, né? Claro que o produto da reação química é CO2, água, CO, carbono, um monte de outras coisas que vão acontecer ali quando eu queimo combustível. Mas eu já estou me antecipando até a aula da semana que vem. Não vamos fazer isso não. Senão daqui a pouco vocês começam a ficar apertados aí, aperreados. Tá? Então essa é uma questão que a gente tem que estar sempre muito na cabeça. Eu posso ter mais de 100% de excesso do reagente em excesso. Nada me impede. Agora, em determinadas situações eu tenho que ponderar o excesso. E para que existe excesso do reagente em excesso? Para caso não haver nenhum tipo de erro, por exemplo, se você quer produzir 50 kmol de CO2, Isso, aí você Andréia. bota mais para poder ele não fazer É que a só menos. falta a velocidade de reação para ela acontecer. Lembram da química geral que vocês viam lá as taxas de reação? Que eram proporcionais à concentração dos reagentes? Lembram disso? Lembram que vocês estudaram essa cinética química também no ensino médio para se preparar para o Enem? Como o reagente em excesso normalmente é o reagente barato da história, é o reagente que não tem um custo muito alto, o que a gente faz para fazer consumir mais do reagente limitante, que é o reagente caro, ou que é o reagente perigoso, ou que é o reagente problemático? Eu aumento a quantidade do reagente em excesso para poder fazer a reação ficar mais rápida para o lado dos produtos. Porque se eu aumento a quantidade de reagentes, eu faço a reação tender para o lado dos produtos. A maioria das reações, ou quase todas elas, são reversíveis, né? Então, se eu tenho estequiométrico, eu vou acabar chegando no equilíbrio muito rápido. Se eu aumento a quantidade de reagente em excesso, eu aumento a velocidade e desloco a minha equação para o lado dos produtos. Então, além de aumentar a quantidade de produto formado, eu faço formar mais depressa. Tem dois efeitos. A Andrea pegou um, que é essa questão da velocidade da reação, da velocidade não, da rapidez com que a reação ocorre, porque velocidade só se o nosso tanque estivesse dentro de um caminhão circulando por aí, velocidade é comprimento por tempo, né? O que a gente tem ali é taxa de reação, né? É a cinética da reação, é a rapidez com que a reação acontece, que não é velocidade, mas muita gente chama de velocidade, embora seja equivocado do ponto de vista conceitual. E aí a gente vai entender isso. Tá? Eu uso o reagente em excesso quando ele é mais barato do que o outro reagente que eu quero que seja muito consumido, para favorecer o lado dos produtos. Todo mundo entendeu isso? Sim. Beleza. Estou interrompendo aqui o compartilhamento da tela para voltar para a tela com vocês. E agora o terceiro vídeo. No terceiro vídeo a gente trabalhou só 3 conceitos e gerou 3 equações. Só que só uma delas a gente vai usar no nosso problema do etileno, né? Só da conversão global e da conversão por passo. Eu não pedi para calcular rendimento e não pedi para calcular seletividade, até porque faz sentido calcular seletividade nesse problema do etileno. Quem leu o material sabe que seletividade relaciona a formação de produto principal com produtos secundários. Como nesse problema eu não tenho formação de produto secundário, a minha seletividade seria infinita. E aí não vale a pena, não faz sentido nenhum eu falar de seletividade quando você não tem reações paralelas, quando você não tem reações ou formação de produtos secundários. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? E aí, conversão global e conversão por passo. Todo mundo entendeu? Todo mundo conseguiu entender o que é conversão? Conversão está ligada a que espécie química, gente? Que informação que a conversão me dá? Ela me dá informação sobre o consumo de quem? Está escrito no material, está nos vídeos. Né? Sala de aula invertida é isso. A gente tem que ter acesso ao material primeiro para discutir na aula. A reação tem a ver com, a conversão tem a ver com o consumo do reagente limitante, não é? Um bom processo vai ter uma boa conversão, mas isso não é um problema, não é um gargalo, porque o reciclo me ajuda a melhorar a conversão. Quem assistiu o terceiro vídeo até o final acaba percebendo isso. Então a gente vai ter isso. Conversão está ligada ao reagente limitante. E rendimento está ligado a quê? A formação do produto principal, né? Quanto do produto principal eu formei, dividido por quanto eu poderia formar no teórico. Olha de novo o teórico aí, Danilo. Tá vendo porque sempre a gente tem que escrever a proporção teórica? Diga, Luiz. Não pode ter um rendimento. Não pode ter um rendimento acima de 100%, né? Você não pode ter rendimento acima de 100%. Mas Nunca terá. você pode ter. Hã?
Excesso você pode ter. Excesso sim, porque excesso é o que foi além do necessário. Não há limite para o além do necessário dos reagentes. Mas formação de produto está presa à reação, né? Então, se eu forneci 25 kmol de etileno, não tem como eu consumir 30, tem? Se a conversão é o consumido dividido pelo fornecido, tem como eu consumir mais do que eu forneci? Só se você fizer alquimia. Nem isso. Não tem. Então, a conversão nunca vai passar de 1. Ela nunca vai ser maior do que 100%. A mesma coisa o rendimento. O conceito de rendimento é o que eu formei de verdade dividido por aquilo que eu poderia formar na condição melhor possível. A proporção teórica para os produtos é o melhor possível. É o sonho de consumo. Você não precisar colocar reagente em excesso, porque isso é custo, isso é aumento de equipamento, e produzir todo o produto que podia. A proporção teórica é só nos nossos sonhos mesmo. Na planta industrial da engenharia química isso nunca vai acontecer. Embora você tenha reações que cheguem bem perto disso. Reações muito rápidas, reações muito espontâneas que vão chegar a isso aí. Agora, é importante a gente estar atento ao seguinte. O rendimento também nunca vai poder ser maior do que 100%. Por quê? Porque ele compara o que foi de verdade com o que poderia ser na melhor, com o máximo possível. O teórico de formação de produto é o máximo possível de produto que eu poderia formar. Então não tem como o que foi real dividido pelo máximo possível ser maior que o máximo possível. Então nem conversão, nem rendimento podem ser maiores do que 1. Elas têm que ser sempre entre 0 e 1, porque são frações. Tá? É uma comparação entre conversão, o que reagiu e o que eu forneci, e nunca pode reagir mais do que eu dei, do que eu forneci. E o rendimento é o que formou de verdade sobre o que seria ideal se formar, seria o sonho de consumo de formar. E aí, mais uma vez, eu não posso formar mais do que o limite máximo possível, que é o teórico. Daí a importância extrema da gente escrever a proporção teórica e escrever a proporção real e andar com elas na nossa cabeça o tempo todo. Porque são elas que vão permitir a gente entender os outros conceitos. Tudo bem? Tudo tranquilo? Nós estamos chegando perto do horário da prova já, gente. Olha só, 10h42. Já relaxa. Tava me sentindo Hoje eu vou poder dormir. Vai ser uma tranquilidade. Sim, olha, vocês têm até às 13 horas. Se pensar bem, esse esquema de ensino remoto, vocês estão com o dobro do tempo para fazer as questões de prova. Porque seria a mesma prova dada em sala de aula para ser resolvida em 2 horas. E lá é sem consulta. Aí só Deus sabe o que vocês vão consultar, né? Eu espero só que não consultem os colegas. Nem o monitor, porque esse aí eu não vou deixar. Eu vou caçar o celular dele, só vou entregar depois que a prova terminar. Não, eu achei engraçado que teve uma aluna da outra turma assim, nossa, né, o professor tá caprichando na edição. Aí ele fez um curso, ele respondeu, né? Ele fez um curso de edição de vídeo, do Adobe Premiere. Ela, como é que você sabe disso? Ela não atinou que o nome é o mesmo. Ela não se deu conta que o monitor tem o mesmo nome. Mas vamos lá, gente, olha só. Falando sobre a prova agora, eu quero que vocês fiquem muito calmos, muito tranquilos, tá? Nada do que a gente viu até agora vai ser diferente na prova. A prova vai ter exatamente os mesmos conceitos, nunca terá o mesmo problema. Nenhum de vocês, e nós somos 17 aqui, tem 17 alunos e eu, então nós somos 18, nenhum de vocês vai ter números iguais aos outros, nem questões iguais. Tá? Para alguns uma alimentação é dada, para outros é dada outra alimentação, então não adianta vocês quererem trocar ideia entre vocês, porque podem estar muito errados. Podem estar com provas muito diferentes. O problema é semelhante. O problema é mais ou menos o mesmo para que todo mundo seja submetido ao mesmo nível de avaliação. Mas os valores são todos diferentes. Tá? Então aí, vamos lá. Primeiro o formalismo, né? Depois a questão dos conceitos. Eu quero que o arquivo PDF seja nomeado do jeito que eu instruí lá nas regras. Eu quero que o e-mail que me envie as regras, que me envie a prova, seja nomeado lá, o assunto seja nomeado do jeito que eu pedi. Não é responder ao e-mail que mandou a prova para vocês. É criar um e-mail, botar aquele título, leiam as instruções antes. São poucos itens. Só para vocês fazerem direitinho e facilitar de eu tentar liberar o resultado hoje. Porque pode ser que eu não consiga liberar o resultado hoje. Afinal de contas, são 20 provas diferentes. Um quadro com um monte de equações diferentes. Uma tabela com centenas de números diferentes. Então, não vai ser fácil para o professor corrigir para entregar a nota hoje. Não esperem a nota hoje. Apesar de poder, né? A gente nunca sabe com que velocidade vai conseguir. Outra coisa, o limite é às 13 horas mesmo. A partir daí eu começo a descontar de quem enviar o e-mail depois. Por isso que tem que ser por e-mail, porque aí o e-mail traz o horário, certo? Quem não tem condição de imprimir? Acho que é Rodrigo e mais quem? Vamos, gente, abre o microfone aí. Agora também não tem. Júlia, né? Isso.
Rodrigo e Júlia, vocês vão pegar uma folha em branco, vão reproduzir o quadro, vão reproduzir a tabela e preencher e depois digitalizar essa folha em branco e me mandar. Eu não vou aceitar a folha de caderno. Tá? Eu quero o mais parecido possível com o material que eu distribuí para vocês. Tá? E aí, pelo amor de Deus, uma folha em branco vocês têm que ter. E organizados. Quanto mais organizados vocês forem, calma. Fala, Rodrigo, sua internet tá picando muito. Pode falar agora, Rodrigo. A digitalização serve pelo telefone? Pode ser escaneado pelo telefone. Eu sugiro um aplicativo lá para você instalar e fazer. Ele já gera direto o PDF. É só instalar aquele aplicativo. É gratuito. Fala. Não consegui te entender, Rodrigo. Seu microfone está fechado. Você tem um problema de conexão que eu sou muito ligado. Eu não consegui estacionar. É engraçado que a sua conexão aqui para mim tá dando boa. Vamos ver no chat aqui o que você escreveu. Tá ruim pra Silvia. O microfone dele isso a gente já entendeu, tá? Então a questão toda é esta. Tem uma sugestão de um aplicativo. Quem usa celular vai usar o aplicativo para transformar em PDF a prova que fez. Tá? Tranquilamente. Dá para fazer de forma organizada para facilitar o trabalho de todo mundo. Estou facilitando ao máximo o trabalho de vocês. Então vocês vão facilitar ao máximo o meu trabalho. Porque senão vai ficar muito complicado a gente fazer essas coisas funcionarem do jeito que elas devem. Tudo bem? Tá? Então entendam isso. Agora, com relação às questões, gente, vocês têm um problema. É um problema menor do que esse do separador ternário, que vocês vão trabalhar, que vocês vão resolver. Nada que vocês já não tenham feito, nada que vocês já não tenham visto. E agora ainda com a facilidade de consultar as videoaulas, de consultar o caderno. Então sim, a prova é das 11 até as 13 horas. A partir das 13 horas, quem enviar depois começa a perder pontos. E mais alguma questão, mais alguma pergunta em relação a isso, gente? Eu tenho uma pergunta. Júlia, diga, Júlia. Em relação a casas de números decimais, eu lembro que você cobrava 4 casas. Nas frações, no mínimo 4. Nas vazões, se você puser 2, já fica de bom gosto. Tá ok. Tá bom? Obrigada. Luiz, qual é a sua dúvida? No caso, então, para quem tem condições, o ideal é imprime, preenche, digitaliza. Tá, digitaliza com o Adobe, isso. Com aquele aplicativo que eu sugeri para vocês do celular, ou quem tem impressora, scanner, faz. Digitalizar está sugerido aí. Eu dei a solução para quem não tem uma impressora e um scanner em casa. É esse do celular. Tá bom. Tá, é um aplicativo muito levinho, muito simplesinho de usar. Ele gera direto o PDF e você já pode compartilhar direto o PDF pelo e-mail. Pelo e-mail. Lembrem-se disto, pelo e-mail. E não por qualquer outro meio. Tudo bem? É importante estar atento a esta questão. É pelo e-mail, tá? Olha só, vocês já vão receber, daqui a pouquinho vão receber as provas. Eu estou só aproveitando o tempo da gente aqui para a gente comentar sobre isso. E aí, o que mais que vocês têm a perguntar? Agora é sobre formalismo de prova mesmo, né? Sobre a questão, vocês sabem, é um problema. Um problema que tem reciclo, um problema que tem várias correntes, um problema que tem vários componentes. Nada que vocês não tenham resolvido nos desafios, nada que vocês não tenham visto resolvido nas videoaulas, nada que vocês não tenham no material de suporte. Tá? A prova não é o momento para estudar. O momento para estudar foi até ontem. Na prova é para fazer a prova. Então ninguém vai argumentar que faltou tempo. Não faltou tempo. Porque se deixou para estudar durante a prova, aí certamente não vai dar tempo mesmo de fazer nada, né? Tudo bem? Agora, tentem manter a calma, confiem em vocês mesmos. Confie nos conceitos. Lembra, são os conceitos que ajudam a resolver os problemas. E não tenham medo de combinar equações. Agora é bizu, tá? Para todo mundo, tô dando bizu de prova. Eu não costumo fazer isso não. Mas, né, tentem fazer com que resolvam primeiro as questões mais fáceis, aquelas que têm uma incógnita só. Vocês já viram isso que nas frações mássicas, naquelas equações de restrições materiais, muito frequentemente tem uma incógnita só. Então comecem por ali, vão limpando as equações. E aí depois vocês vão chegar num momento que não tem jeito. Vocês vão ter lá 3 equações, 3 incógnitas. Vão ter que combinar essas equações para poder encontrar as 3 incógnitas. Mas o sistema vai estar bem posto. O sistema vai poder ser resolvido. É por isso que lá no quadro eu peço o sistema bem posto. A relação das equações pertinentes. Tá? Exatamente para que vocês me entreguem um sistema bem posto. Para facilitar de eu corrigir. Tá? E aí a questão de formulação, o equacionamento vale 2 pontos. A tabela de contas vale 3 pontos. Já estou adiantando para vocês. Porque em tese... vocês já estão recebendo e-mail. Quem já recebeu? Conta para mim. Já. Já foi disparado.
Eu imagino. Vê se vocês já estão recebendo. Professor, eu acabei de receber agora. Isso. Ó, Elisielma ainda não recebeu, Gabriela ainda não, mas o meu aqui já saíram 12. Eu já recebi. Isso. Vão recebendo aí. Ele está só esperando. É porque demora um pouquinho para processar, tá? Daqui a pouco vai o da Elisielma, vai da Gabi, vai do Paulo, vai do Júlio, vai da Júlia, do Leonardo, Eduardo e Roger, tá? É o que eles estão demorando aqui para mandar. Não faço ideia por quê, mas aconteceu isso também da outra vez. Né? Eu não sei por que ele demorou, não mandou todo mundo ao mesmo tempo, mas o meu ele já disparou. Agora já foi, só falta Júlia e Eduarda. Professor, o meu também já recebi aqui. Isso, e aí lembrem de responder esse e-mail para vocês responderem. Recebido corretamente. Tá? Acho que eu já até recebi uma resposta da Karen aqui, já recebi. Valeu, Karen. Pode começar a fazer a sua prova. Ó, todo mundo já recebeu, ninguém tem mais programado aqui. Oi, peraí que eu tenho que fazer chamada. Peraí, não vão embora não que eu tenho que fazer chamada. Oi, diga, quem é Rodrigo? Esse áudio falhando assim só pode ser o Rodrigo. Fala, Rodrigo. Deixa eu ver aqui o que você vai escrever no chat. Não tô entendendo nada que você tá falando porque seu microfone tá bugado. Não adianta ser por microfone. Use o chat. Tá? Enquanto isso eu vou fazendo chamada. Alan. Aqui, presente. Aí tem que abrir o áudio. Alan. Andréia. Eu. Daniel. Aqui, presente. Danilo. Eu, professor. Danilo. Eduarda, tá presente? Tô aqui, professor. Presente. Eduarda. Tô aqui, professor. Elisielma, tá presente? Não, né? Não havia em nenhum momento. Fernanda, tá presente? Fernanda, tá escrito Fernanda, mas não responde. Respondeu ali no chat. Tá, beleza. Tá. Gabriela, tá presente? Não vi Gabi. Gabriela, não vi. Eu aqui, tô aqui. Cadê, Gabi? Ah, achei. Tá presente. Jéssica, tá presente? Jéssica, não vi também. Júlia, tá presente. Júlio, tá presente. Karen, já respondeu. Sim. Leonardo, cadê Leonardo? Leonardo não tá presente. Ô, professor, o Paulo respondeu lá no coisa. Eu vi, eu tô vendo, ainda não cheguei no nome dele. Luiz Felipe tá presente. Maria Clara. Cadê Maria Clara? Tá aqui presente também. Fala, Maria. Presente. Isso. Milena faltou de novo. Paulo, eu já vi respondido ali no chat. Rodrigo, já respondi, já vi que tá presente, já respondeu no chat também, já não tá conseguindo o microfone só. O foi desativado pelo administrador da sua conta. Eita, ferro. Roger. Adicione uma... Tô aqui. Beleza. E Silvia. Silvia que aparece como Juliana aqui pra mim. Ah, não, hoje tá SJ. Então, gente, olha só. Boa prova pra vocês. O tempo está rolando. Professor, Oi. Então tem que mandar, quem não tem impressora tem que refazer aquela tabela. Num papel em branco, a tabela e o quadro. As equações. As equações vão estar dentro de um quadro e a tabela vai ser preenchida com os números. Tá. Só isso. Então, ó, vou encerrar aqui e aguardar de vocês. Só vou começar a corrigir essas provas mais tarde, depois de 13 horas. Mas até as 13 horas tem que ser enviado tudo. Senão eu vou realmente olhar aqui o horário do e-mail e começar a dar os meus tiquezinhos de pequenos pontos, tá bom? Tá bom. Não há argumento de que faltou tempo. O tempo está dimensionado certinho para fazer em 1 hora. Tô dando 2 para vocês. Professor, não sei se o senhor fez a chamada, mas o Leonardo tá presente aqui. Ah, apareceu. Peraí, Léo, deixa eu botar um presente em você aqui que eu tinha posto falta. Tá, ok, obrigado. Pronto. Desculpa, deu 1 hora. Tá, ok. Tchau pra vocês. Tchau, boa prova. Tchau, professor. Obrigado. E aguardem o resultado até sexta-feira. Tchau, professor. Tchau. Encerrando a aula, encerrando a gravação.